Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Sejam bem-vindos ao nosso programa Conexão da Fé. Este programa procura dar a conhecer aquilo que é a vontade de Deus, mas de certa forma ligar-nos com a palavra de Deus. O nosso problema não é que nós não temos a palavra de Deus. O nosso problema é que por vezes ficamos distantes daquilo que Deus deixou para nós. E é com grande alegria que nós aproveitamos esta oportunidade para estar consigo, para abrir a palavra de Deus e mostrar o seu significado claro. Acreditamos que a palavra de Deus tem poder para transformar a nossa vida. O tema principal da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. E gostávamos de também, nesta emissão de hoje, poder mostrar um pouco mais sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo e vamos olhar para algumas das suas palavras. Na verdade, a passagem da Bíblia que vamos ver hoje é provavelmente uma das minhas passagens favoritas. Esta é a chamada Grande Comissão. Quando Jesus, depois de ter entregue a sua vida para pagar o preço dos nossos pecados, quando Jesus, depois de ressuscitar, sair vivo daquele túmulo onde o colocaram, Jesus deixou estas palavras para que os discípulos que viessem a segui-lo, quer aqueles que já o seguiam, como aqueles que viessem a segui-lo no futuro, como eu ou você, pudéssemos saber a sua vontade, pudéssemos deixar ordens de marcha enquanto ele não volta. É um pouco como se nós formos funcionários de uma empresa, o patrão, o nosso chefe, disser eu tenho de me ausentar durante algum tempo. Enquanto eu estiver fora, eu quero que vocês façam isto. O nosso chefe é o Senhor Jesus Cristo e Ele disse, enquanto eu não volto, eu quero que vocês façam isto. E o que é bom nisto tudo é que Jesus promete que está sempre conosco. Não só Ele dá-nos um mandamento para cumprir até a sua volta física, mas Ele promete espiritualmente estar sempre conosco a cada passo, a cada momento, enquanto tentamos, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, os nossos avanços e recuos, enquanto nós tentamos pôr em prática as palavras que Ele nos deixou. Jesus está sempre conosco. Vejamos estas palavras no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Jesus tinha acabado de dizer que Ele tinha todo o poder no céu e na terra. Ele diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Temos então esta grande verdade que Jesus está sempre conosco. Esta verdade serve para nos motivar, para nos energizar na nossa missão de colocar em prática estas palavras que Ele nos deixou. Este mandamento de Jesus Cristo, um mandamento tão importante, é, em primeiro lugar, um mandamento abrangente. Vemos aqui nas palavras, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Este é um mandamento abrangente.
Tal como eu disse antes, esta palavra portanto é importante neste contexto. Ele diz portanto, porque antes ele disse: eu tenho todo o poder no céu e na terra. Quando vemos esta ordem, ide, fazei discípulos de todas as nações, não nos podemos esquecer do portanto. Aliás, nas Escrituras, na Bíblia, não há palavra nenhuma que esteja aqui por acaso. Acreditamos naquilo que se chama a inspiração verbal das Escrituras. Isto significa que acreditamos que cada palavra que foi dada por inspiração de Deus. Cada palavra foi dada com uma intenção. Portanto, é interessante vermos os poréns, os mas, os portantos das Escrituras. Podemos ir fazer discípulos de todas as nações, porque aquele que promete estar conosco é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Nesta passagem, existe um verbo principal e depois existem 3 particípios, três ações que dependem daquele verbo principal. O verbo principal nesta passagem é o verbo que está traduzido em português como fazei discípulos. Este é o verbo principal desta passagem. A ação principal que temos a fazer, o ponto fulcral deste mandamento, aquilo que o nosso Salvador nos manda fazer é fazer discípulos de todas as nações. Este é um mandamento, como já vimos, é um mandamento abrangente por 2 razões. Em primeiro lugar, é um mandamento que é abrangente porque este mandamento é dado a todos os crentes. Todos os crentes têm a obrigação de escutar e colocar em prática as palavras da grande comissão, as palavras deste mandamento de Jesus. Todos os discípulos. Todos os discípulos têm a obrigação de ir e fazer discípulos de todas as nações. No mundo existem 200 países diferentes, milhares de culturas, milhares de línguas diferentes. Algumas línguas ainda nem têm a Bíblia traduzida no seu próprio dialeto. E então, eu pessoalmente não consigo ir a todas as nações. Se eu escutando este mandamento, a primeira coisa que eu tento fazer é, então vou fazer discípulos onde eu me encontro, onde eu estou. Cada cristão, cada pessoa que já teve o seu encontro com Deus através de Jesus Cristo, cada pessoa que já nasceu de novo, que tem a vida eterna, precisa entender que tem de ser um ganhador de almas. Cada pessoa tem que ser um ganhador de almas, mas mais. Cada pessoa tem que ser um ganhador de almas com a intenção de tornar essa pessoa num discípulo de Jesus Cristo. Um seguidor de Jesus Cristo. Um servo dedicado às coisas de Deus. Não só devemos fazer discípulos, como devemos fazer discípulos e prepará-los para que depois eles vão e façam outros discípulos. E devemos começar isso exatamente no lugar onde estamos. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, temos ali um versículo poderoso que diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria e até os confins da terra. Cada crente recebe então o poder do Espírito Santo, esta companhia divina para ser testemunha, começando onde está. Minha amiga, meu amigo, temos a obrigação em Cristo de sermos ganhadores de almas. O livro de Provérbios diz: quem ganha almas, sábio é.
podemos pensar que quem sou eu para ser ganhador de almas? Quem sou eu para ser um fazedor de discípulos? Quem sou eu? Bem, cada crente tem uma ferramenta poderosa neste trabalho de discipulado. A ferramenta que você tem dada por Deus é o seu próprio testemunho de salvação. Cada crente no Senhor Jesus Cristo deve conseguir explicar como veio a receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Onde estava, como é que aconteceu, a diferença que Jesus faz na sua vida. Por exemplo, eu penso naquele cego que foi curado por Jesus nos Evangelhos e perguntaram àquele cego, queriam saber: quem é que te curou? Como é o nome dele? De onde é que ele veio? E o cego, um pouco embaraçado com todas aquelas perguntas, aquele cego apenas teve a oportunidade de dizer: eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu antes era cego e eu agora vejo. Cada crente, meu amigo, minha amiga, se você já é salvo, você precisa de ter a capacidade de dizer, mesmo não sabendo explicar conceitos teológicos profundos com palavras complicadas, você tem a obrigação de pelo menos dizer: eu antes era perdido. Eu estava a caminho do inferno por causa dos meus pecados. Mas eu descobri que Jesus Cristo morreu em meu lugar e pagou pelos meus pecados. Eu recebi Jesus para ser o meu Salvador e agora sou salvo, tenho vida eterna. Jesus mudou a minha vida. O testemunho de salvação pode ser usado por si para ganhar almas exatamente onde está. E o seu mandamento que você recebeu diretamente de Jesus é fazer discípulos. Acompanhar aquela nova vida até aquele novo discípulo estar ele próprio a ganhar almas e a fazer discípulos. Mas este mandamento é abrangente porque não fica por aqui. Temos o mandamento para ir e fazer discípulos de todas as nações. Bem, tal como eu já disse, existem muitos países, milhares de culturas diferentes, milhares de línguas diferentes. Como é que eu, onde eu estou, posso ir por todas as nações? E os crentes, ao longo dos séculos, têm colocado isso em prática através do trabalho dos missionários. Eu não posso ir por todo o mundo, mas eu posso apoiar quem vai fazer esse trabalho num lugar onde eu não posso chegar. Podemos sim, Deus dá-nos todas as ferramentas para irmos por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações. Os primeiros crentes da igreja primitiva apoiavam financeiramente o apóstolo Paulo para que ele pudesse alcançar almas em lugares onde ainda ninguém tinha chegado. E os crentes das igrejas fiéis, desde essa altura até os dias de hoje, têm obedecido este mandamento do Senhor, este mandamento abrangente, em primeiro lugar, ganhando almas e fazendo discípulos onde estão, e em segundo lugar, apoiando aqueles que conseguem ir a lugares onde eles não conseguem alcançar. Queria também chamar a atenção para o facto de que isto é um mandamento acessível. Não só é um mandamento abrangente, é um mandamento acessível. Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Tal como eu disse, o verbo principal desta passagem é fazei discípulos. E depois são-nos dadas 3 formas de como vamos fazer discípulos. 3 passos a dar. O primeiro passo é ide. O segundo passo é batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o terceiro passo é ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Portanto, temos aqui um mandamento que é abrangente, é para todos os crentes e é para alcançar todos os lugares, e é um mandamento acessível, porque não só o Salvador nos dá um mandamento, mas dá-nos o plano para colocar esse mandamento em prática.
Para fazer discípulos eu preciso de ir. Almas não serão ganhas para Cristo se eu não for ao encontro dessas almas. Quando as almas são salvas, precisam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um símbolo para mostrar aquilo que já aconteceu na vida da pessoa. Por isso, o verdadeiro batismo, o batismo bíblico, é a imersão de pessoas que já colocaram a sua fé em Jesus Cristo. O batismo não salva ninguém. Ninguém precisa ser batizado para ser salvo. O batismo é, isso sim, o testemunho público de alguém que já decidiu seguir a Jesus Cristo com a sua vida. Por isso, quando alguém é salvo, uma das primeiras coisas que é preciso fazer é encorajar essa pessoa a ser batizada biblicamente. Tenho tido o prazer de batizar dezenas de pessoas. E dou graças a Deus por cada uma das decisões que cada um daqueles batismos representa. Quando numa localidade onde não há uma igreja fiel, quando nessa localidade são batizados um grupo de pessoas, temos automaticamente ali uma igreja local. Ou temos em potência uma igreja local. Uma igreja local é um conjunto de crentes batizados. Que alegria! Quando numa certa localidade onde não há uma igreja local fiel, quando passa a haver naquela localidade um grupo de crentes batizados. Que alegria poder organizar aquele grupo para constituir uma igreja local. Depois, essa igreja local terá a responsabilidade de se reproduzir, alcançar almas em outras localidades e organizando esses discípulos para serem outra igreja local. Nós já tivemos o prazer de, através da igreja no sul de Portugal, em Albufeira, podermos começar e organizar outras igrejas em outros pontos do país. Uma igreja é um organismo, não é uma organização. E um organismo que é saudável irá saudavelmente reproduzir-se. Este é o plano de Deus para alcançar o mundo. Que almas sejam salvas, discípulos sejam feitos, que sejam batizados e que possam então ser ensinados. Os 3 passos, então, novamente, para fazer discípulos. Ir, batizar aqueles que se convertem e ensinar-lhes todas as coisas segundo a vontade de Deus. Este mandamento dado por Jesus há 2000 anos atrás, antes de ele ter subido para junto do Pai, de onde um dia vai voltar, este mandamento foi levado muito a sério pelos crentes, pelos discípulos que o escutaram. E pouco tempo depois, já tinham alcançado, segundo a palavra de Deus nos diz, pouco tempo depois, o Evangelho já tinha sido anunciado a todo o mundo conhecido. O potencial de seguir o plano simples que Deus nos dá aqui, que Jesus nos deixou, o potencial é enorme. Dificilmente conseguimos imaginar tudo aquilo que Deus pode fazer através da obediência simples ao plano simples que Jesus nos deixou. Não estamos a dizer que é um plano sem as suas dificuldades. É simples no sentido que é fácil de compreender. Ir, batizar e ensinar, e desta forma fazermos discípulos de Jesus Cristo. O que é que estamos a fazer para fazer discípulos de todas as nações? O que é que
De que forma é que estamos envolvidos no plano de Deus? De que forma é que você, minha amiga e meu amigo, está envolvido neste plano? Eu posso fazer-lhe um convite. Talvez você, em primeiro lugar, deixe-me fazer vários convites. Em primeiro lugar, você está a assistir a esta emissão e você sabe que se hoje fosse o dia de você se encontrar com Deus, você sabe que você não é salvo. Você não tem a certeza que você iria para o céu. Você talvez pense, não é possível ter a certeza, mas você não tem a certeza. Bem, o convite para si é este. Receba a salvação, arrependendo-se dos seus pecados, confie que Jesus é o único caminho para Deus. Você pode orar agora mesmo. Ore pedindo perdão dos seus pecados a Deus. Diga a Deus: Senhor, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Se você orar uma oração assim com sinceridade do seu coração, você acabou de ser salvo. Por favor, se desejar mais informações sobre este assunto tão importante da salvação, por favor, entre em contacto conosco. Temos muito gosto em dirigi-lo para uma igreja fiel junto de si, que pode ensinar-lhe todas as coisas da palavra de Deus. Quero também fazer um convite a você, minha irmã, meu irmão em Cristo, que já tem a certeza da sua salvação. Quero perguntar-lhe, de que forma é que você está envolvido no plano de Deus para alcançar o mundo? O que é que você tem feito? Você tem colocado em prática este plano, este mandamento de Jesus? Por que é que às vezes nós não colocamos este mandamento em prática? Por que é que os crentes às vezes não são ganhadores de almas? Eu penso que por vezes é porque nós não acreditamos no poder de Jesus Cristo. Não acreditamos que Jesus está pessoalmente conosco. Por vezes podemos pensar que nós não temos capacidade para ganhar almas. Mas prestem atenção a este último ponto desta nossa emissão de hoje. Este mandamento é um mandamento acompanhado. Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Apenas Deus pode fazer uma promessa destas. Apenas Deus pode prometer: eu vou estar sempre convosco. Eu digo que apenas Deus pode cumprir esta promessa porque apenas Deus tem o atributo da omnipresença. Apenas Deus pode estar em mais do que um lugar ao mesmo tempo. Jesus promete aqui estar com cada crente em cada lugar do mundo ao mesmo tempo. Jesus Cristo é Jeová, Jesus Cristo é Deus. Só Deus pode prometer uma coisa destas. Sabem, às vezes as pessoas fazem orações a intermediários que não são o Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas pensam que se orarem a Maria ou se orarem aos santos, que eles têm a capacidade de escutar as orações. Ora, Maria é uma simples serva de Deus, como eu ou você. Maria foi uma serva fiel de Deus e está com certeza no céu, porque ela própria diz: o meu espírito se regozija no meu Salvador. Ora, ela sabia perfeitamente que por ela ser pecadora, ela precisava de um Salvador. Mas Maria, por muito fiel que fosse ao seu Deus, Maria não tem este dom, este atributo da omnipresença. Ela não consegue ouvir as orações de todos ao mesmo tempo. Portanto, é inútil dirigir orações a ela ou a qualquer um dos santos. Mas Jesus
pode prometer, porque Ele é o poderoso Deus. Ele diz: eu tenho todo o poder nos céus e na terra e eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Sabem, outra coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus diz: vai haver um dia em que esta ordem será revogada. O dia em que Jesus voltar será o último dia que temos para obedecer a este seu mandamento. Estamos a ser desafiados pela palavra de Deus para fazermos algo que esteja fora ou que está fora da nossa chamada zona de conforto. Nós não podemos esperar para ganhar almas, para fazer discípulos, apenas quando isso for confortável para nós. Talvez você esteja a pensar: quando for fácil para mim falar de Jesus, aí eu irei falar de Jesus. Bem, eu tenho más notícias para si. Nunca será fácil e confortável para nós falar de Cristo. Porque este trabalho de fazer discípulos é um trabalho de tal forma espiritual que a nossa carne vai sempre lutar contra este trabalho. O trabalho de falar de Jesus, então, não é natural, mas é um trabalho acompanhado. Temos que aprender a confiar em Deus e saber que o poder é dele. Quantas vezes é que eu me dirigi para falar a alguém de Cristo e senti como se o próprio Deus tivesse dirigido cada uma das minhas palavras? Já lhe aconteceu alguma vez falar de Cristo a alguém e sair daquele encontro pensando assim: de onde é que me saíram aquelas palavras todas? Jesus prometeu dar-lhe poder do Espírito Santo para ser testemunha dele. Você crê que Jesus o acompanha a cada momento que você obedece ao seu mandamento da grande comissão de fazer discípulos de todas as nações? Este é um desafio para nos juntarmos a Deus neste grande projeto de alcançar o mundo inteiro com as boas novas da salvação através de Jesus. Deus dá-nos um plano abrangente. Deus torna esse plano acessível, dando-nos 3 passos simples para colocar esse plano em marcha. E Deus depois garante-nos que estará connosco a cada momento de colocar esse plano em ação. Que nós possamos confiar mais e mais no poder do Senhor Jesus Cristo. E que mais e mais almas sejam salvas pelo seu imenso poder. Que nós possamos considerar como grande privilégio estarmos envolvidos neste trabalho do amor de Deus. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.